Vivemos num mundo onde coisas estranhas, desde consideradas as naturais até as sobrenaturais, acontecem a todo momento em torno de nós. Muitas não possuem explicações racionais, enquanto outras, mesmo que explicadas pela ciência, ainda assim nos assustam. Que coisas são essas? E por que elas acontecem? 1. As nuvens lenticulares. Elas não são tão fáceis de se ver, mesmo porque vários fatores são necessários para que elas se formem. Nuvens lenticulares são formações estacionárias de nuvens, com um formato parecido às vezes com fogo, às vezes com lentes, vindo daí o seu nome, que se formam em determinadas altitudes. As nuvens lenticulares parecem ter saído de algum filme de ficção científica, lembrando formatos diversos como discos voadores e até uma pilha de panquecas gigantes. Mas como elas nascem? Bem, tudo começa quando o ar, estável e úmido, encontra uma montanha ou uma cadeia de montanhas, por exemplo. Esse ar é como um rio fluindo e, ao bater nas montanhas, ele é forçado a subir. Durante a subida, cria uma série de ondas invisíveis chamadas ondas estacionárias, logo acima ou depois da montanha, na região de sotavento. Só para nos situarmos, sotavento é um termo muito utilizado na navegação e refere-se ao lado oposto do qual o vento sopra. É o inverso de barlavento, que é o lado para o qual o vento sopra. Bom, é então que a mágica acontece. Quando o ar que está subindo na crista de uma dessas ondas atinge uma altitude em que a temperatura cai abaixo do ponto de orvalho, o vapor de água presente nesse ar se condensa. E é aí que a nuvem lenticular se forma. E o mais incrível é que, à medida que o ar desce na depressão da onda, vamos dizer, a nuvem pode evaporar, o que explica suas bordas tão nítidas e características. Até parece que foram desenhadas no céu e não formadas pelo movimento do ar. Às vezes, quando as condições estão perfeitas, essas nuvens podem formar longas cadeias, como um colar gigante de discos, estendendo-se por centenas ou até milhares de quilômetros. Se você olhar as imagens de satélite, vai ver essas formações como costelas paralelas às montanhas, revelando a presença poderosa desses sistemas de ondas no ar. Esses sistemas também podem causar grandes movimentações verticais do ar e, se houver vapor d'água suficiente, podem até mesmo provocar chuva. Mas por que elas são confundidas com OVNIs? Bom, o seu próprio visual já condena. Note que várias delas possuem um formato discoide, dependendo do ângulo de visão que se tem delas. Somado a outros fatores, é muito comum que as pessoas as confundam com naves extraterrestres. E não é à toa que elas já inspiraram muitas histórias e lendas. Às vezes, elas até exibem cores vibrantes e iridescentes nas bordas, um fenômeno chamado de irisação, o que as deixa ainda mais fantásticas. Apesar do impressionismo natural, as nuvens lenticulares não são tão comuns. Elas ocorrem, em média, apenas uma vez a cada 15 dias em algum lugar do mundo. Então, se você vir uma, considere-se com sorte. Para os pilotos de avião, essas nuvens geralmente significam um aviso para se manterem afastados, porque, apesar de lindas, elas podem vir acompanhadas de uma turbulência forte causada pelos chamados rotores. Já para os planadores é um vento perfeito, pois os levam suavemente para mais alto e permitem percorrer enormes distâncias. Você já viu alguma nuvem lenticular? Conte pra gente onde foi esse evento de sorte. Agora vamos para mais um local um pouco mais alto, acima mesmo das nuvens, para conhecermos outros fenômenos raros e belíssimos que acontecem e a gente nem sempre tem a chance de assistir. Eles são os sprites, elfos e jatos azuis, na segunda posição desse nosso ranking.
Os raios são fenômenos realmente intrigantes, né? Embora os mais comuns pisquem na Terra cerca de 100 vezes por segundo, grande parte do seu funcionamento ainda é um mistério para a ciência. No entanto, ao longo dos anos, os cientistas descobriram muitas formas estranhas de raios, que vão desde orbes de fogo a explosões de luz em forma de medusas. Entre as mais intrigantes e estudadas, destacam-se os sprites, elfos e jatos azuis, fenômenos luminosos que dançam nas altitudes mais elevadas da nossa atmosfera. Os sprites são uma forma misteriosa de relâmpago que ocorre perto da borda do espaço. Eles se manifestam como explosões avermelhadas de eletricidade a altitudes de cerca de 80 quilômetros, durando menos de um segundo, mas sendo brilhantes o suficiente para serem vistos, inclusive durante o dia. Essas enigmáticas aparições podem ter a forma de medusas, começando como bolas de luz que se movem rapidamente para baixo, mas também podem parecer coroas ou mesmo cenouras com colunas vermelhas. Cientistas conseguiram capturar as primeiras imagens de sprites dançando acima de tempestades no final dos anos 80 e início dos 90. A principal causa por trás dos sprites e elfos é o relâmpago positivo, ou seja, quando a carga elétrica positiva se move da nuvem para o solo. Semelhantes aos sprites, os elfos também são explosões avermelhadas e ultra rápidas de eletricidade visíveis durante o dia, que ocorrem em altitudes elevadas na atmosfera da Terra. Contudo, os elfos se distinguem por serem halos em forma de anel que pode se espalhar por mais de 300 quilômetros de largura. Assim como os sprites, os elfos também foram observados pela primeira vez no final dos 80 e o relâmpago positivo é considerado o seu principal responsável. Já os jatos de luz se apresentam como cones de luz azul mais brilhantes que os sprites. Eles se projetam para cima dos topos das nuvens de tempestade, atingindo altitudes de cerca de 40 quilômetros e velocidades impressionantes de aproximadamente 36 mil quilômetros por hora. Esses fenômenos aparecem com mais frequência no início das tempestades e parecem estar ligados a fortes chuvas de granizo. Existem também os Blue Starters, que se assemelham aos jatos azuis, mas são muito mais curtos, avançando acima das nuvens por cerca de 17 a 20 quilômetros e meio, e são considerados parentes próximos ou jatos azuis incompletos. Em 2001, foram descobertos raios que até o momento são considerados os mais altos já registrados, por isso chamados de jatos gigantescos. Trata-se de enormes explosões de relâmpago que podem se arquear das nuvens na porção mais baixa da atmosfera, a troposfera, até a ionosfera, uma região perto da borda do espaço, alcançando entre 80 e 90 quilômetros acima da superfície da Terra. A parte inferior dos jatos gigantescos se parece com os jatos azuis, enquanto a parte superior lembra os sprites. Você se lembra, por falar nisso, de já ter visto algum fenômeno desse no céu? Conta aí pra gente. Número 3. Robôs sensíveis. Será que a tecnologia não está indo longe demais? Como se não bastassem os robôs providos de inteligência artificial, agora terão também aqueles que, além de inteligência, serão providos de sensibilidade tátil. Isso mesmo, eles vão sentir o seu toque. Segundo o anúncio, pesquisadores criaram uma pele robótica que vai revolucionar mais uma vez o mercado tecnológico. Essa pele simplesmente aproxima as máquinas do toque humano. Ela foi desenvolvida com base em um material em gel flexível e de baixo custo, que, ligado a sensores ultrafinos, transforma toda a superfície da mão robótica num único sensor sensível e inteligente. Ao contrário das peles robóticas convencionais, que dependem da mistura de vários sensores, esse material consegue detectar pressão, temperatura, dor e até mesmo distinguir múltiplos pontos de contato simultaneamente.
Que doideira. A tecnologia detecta e processa uma variedade de entradas físicas, ou seja, qualquer sensação obtida pelo toque, e permite que os robôs interajam com o meio ambiente de uma forma mais significativa. Para a robótica, isso é sem dúvida um ganho enorme, mas vamos levar isso para o campo da medicina. Imagine o que isso pode fazer no futuro. Não só vítimas de queimaduras, como também de amputação, poderão ser beneficiadas por uma pele robótica sensível como essa. A responsabilidade pela brilhante engenharia é de pesquisadores da Universidade de Cambridge e da College London. Segundo eles, é um produto de fácil fabricação e, além disso, pode ser derretida e moldada em uma grande variedade de formas, das mais simples às mais complexas. Embora a tecnologia ainda não rivalize com a complexidade da pele humana, essa inovação pode identificar mais de 860 mil caminhos distintos, ou seja, formas dentro do material. Isso permite que ela perceba uma ampla gama de estímulos, desde o leve toque de um dedo e a distinção entre superfícies quentes e frias, à detecção de danos como cortes e até múltiplos pontos de contato simultaneamente. Tudo isso num único material flexível. Impressionante. E você deve estar se perguntando, onde é que está o segredo, André? Bem, ele reside na combinação inteligente de testes físicos com técnicas de aprendizado de máquina. Os pesquisadores treinaram a pele robótica para identificar quais desses milhares de caminhos são mais relevantes, otimizando a sua eficiência na detecção de diferentes tipos de contato. É como ensinar um robô a interpretar as nuances de toque, tornando-o mais perspicaz e adaptável. 4. Tudo que reluz é ouro. Pelo menos é o que os cientistas conseguem extrair da nossa cada vez mais crescente montanha de lixo eletrônico. O fato é que a crescente demanda mundial por ouro, um metal vital para eletrônica, medicina, ourivesaria e outras indústrias, enfrenta atualmente um desafio alarmante. A sua extração tradicional é frequentemente tóxica e insustentável. Métodos antiquados e rústicos ainda predominam, que é o uso de mercúrio e cianeto, e isso acarreta graves impactos ambientais, contaminando a água, o ar e o solo. Em particular, a mineração clandestina e em pequena escala, que emprega cerca de 10 a 20 milhões de mineradores em mais de 70 países, ainda depende largamente do mercúrio para amalgamar o ouro. Esse processo perigoso libera vapores tóxicos, tornando-se a maior fonte de poluição por mercúrio na Terra e responsável por 37% das emissões globais, o que corresponde a 838 toneladas por ano. Ufa! E como resultado, até 33% dos mineradores clandestinos sofrem de intoxicação por vapor de mercúrio. Não poderia ser diferente. A reciclagem inadequada do lixo eletrônico, que é a corrente de resíduos sólidos que mais cresce no mundo, também libera substâncias tóxicas como chumbo e mercúrio, ameaçando a saúde pública. Algo, então, precisa ser feito e com urgência. A boa notícia veio da Universidade Flinders, na Austrália, que ofereceu uma luz no fim do túnel para uma extração de ouro mais limpa e sustentável. Publicado na conceituada revista Nature Sustainability, esse novo método dispensa o uso de mercúrio e cianeto, substituindo-os por uma abordagem, como dizem os pesquisadores, amiga do ambiente. A técnica consiste em utilizar um composto de baixo custo e benigno, o ácido tricloroisocianúrico, frequentemente encontrado em desinfetantes de piscinas que, quando ativado por água salgada, consegue dissolver o ouro. Você pensou a mesma coisa que eu? Tem piscina em casa? Bom, brincadeiras à parte, após ser dissolvido, o ouro é seletivamente capturado por um novo polímero rico em enxofre, desenvolvido pela equipe da Flinders.
O que torna esse polímero particularmente ecológico é que ele é produzido de forma sustentável, usando luz UV para dar início a uma reação química chave. O mais notável ainda é que esse polímero não é descartável. Ele pode ser reciclado e reutilizado depois que o ouro é recuperado, garantindo uma solução de economia circular, segundo concluíram os pesquisadores. Mas espera aí que tem mais. Essa tecnologia não se limita à extração de ouro de minérios. Ela é especialmente eficaz para recuperar ouro de pilhas de lixo eletrônico. Componentes como placas de circuito eletrônico, coloquialmente chamadas de placas de CPU ou placas de computadores, contêm metais valiosos. E a capacidade de extrair ouro de forma segura de resíduos eletrônicos representa uma solução vital para os grandes problemas do mundo relacionados à gestão do e-waste, o lixo eletrônico, e à escassez de recursos. Essa inovação não só atende à demanda crescente por ouro, mas também minimiza o impacto ambiental e protege a saúde humana. E, se bem administrada, poderá, sem dúvida, mudar o futuro das explorações, um passo significativo para um futuro mais responsável. 5. Lago Kawaijeng, Indonésia. A ilha indonésia de Java guarda um segredo espetacular que atrai visitantes de todo o mundo: o vulcão Kawaijeng. Embora sua imponência já seja um chamariz, a verdadeira surpresa está no topo, onde um lago de caldeira turquesa parece brincar com as expectativas dos visitantes. Esse cenário hipnotizante é complementado por pedras em tons de citrinos cintilantes e nuvens de gases brancas que dançam ao redor do Lago Azul eletrizante de 1 quilômetro de largura, criando uma paisagem de tirar o fôlego. No entanto, por trás dessa cena belíssima e impressionante, há um elemento central: o enxofre. A câmara magmática abaixo do vulcão libera gases sulfurosos diretamente no lago. A combinação desses gases com uma alta concentração de metais dissolvidos é o que confere à água a sua tonalidade azul brilhante e intensa. Essa interação química também é responsável por um feito notável. O lado da cratera de Ijeng é o maior lago altamente ácido do mundo, ostentando um pH de apenas 0,5. Além de tingir a água, a mesma câmara vulcânica emite um fluxo contínuo de gás sulfúrico das fumarolas que margeiam o lago. Quando esse gás se condensa e se deposita no solo, ele colore as pedras ao redor com um impactante amarelo, tão eletrizante quanto o azul, adicionando mais uma camada visual à singularidade do local. Contudo, é à noite que a experiência da visita se torna ainda mais inesquecível. O gás sulfúrico se queima em contato com o ar, resultando em reflexos de um azul brilhante. Esse fenômeno é chamado de fogos azuis e é uma visão rara, gerada pela combustão natural dos gases sulfúricos, criando um espetáculo luminoso que só é visível na escuridão. 6. Lago Pink Hillier, Austrália. Já que estamos falando de lagos incomuns, que tal esse lago cor-de-rosa localizado na Austrália? Seja bem-vindo ao Pink Hillier Lake, situado na orla da ilha Middle, no arquipélago de Recherche, na costa sul da Austrália Ocidental. Na verdade, esse lago não está sozinho em sua ilha, pois há uma série de outros compartilhando a mesma cor rosa chiclete, mas Pink Hillier, por ser o maior, é também o mais conhecido. O mais interessante visualmente é que ele está às margens do Oceano Antártico, cercado por uma densa floresta verde esmeralda de eucaliptos que cobre boa parte da ilha e ainda por cima tem a peculiaridade da cor de suas águas. Quem sobrevoa o local jamais esquece com certeza. Que coisa, hein? Que paisagem. Ok, o Lago Hillier é, assim, diferentão, cativante e inexplicável. Isso mesmo.
Apesar de vários estudos feitos, nenhum chegou a uma conclusão plausível ou definitiva a respeito da sua cor. Talvez pode ser que até tenham descoberto, mas o governo evita falar para manter esse mistério acerca dessa peculiaridade que é ótimo para o marketing do local, né? Entre as teorias mais aceitas destacam-se a presença de algas verdes que, sob certas condições, podem acumular altos níveis de beta-caróteno, um pigmento de cor vermelho-alaranjado. Número 2. A proliferação da aloárquia, um tipo de micro-organismo que adquire uma tonalidade avermelhada em grandes concentrações. E número 3. Uma alta concentração de camarão de salmoura rosa, que contribui para a pigmentação. Embora cada hipótese ofereça uma explicação, a certeza científica sobre a origem exata da cor ainda permanece um enigma. Diz aí, você acredita que o governo australiano possa realmente esconder o motivo para não quebrar o encanto, a mística, o segredo de Hillier? 7. Os círculos de fadas, Namíbia. Em meio às extensas e áridas pastagens do deserto da Namíbia, uma visão peculiar, verdadeiramente intrigante, chama a atenção e mexe com a compreensão de quem sobrevoa o local. Milhões de formações circulares de solo nu, cada uma medindo entre 2 e 15 metros de diâmetro, dispostas num padrão que lembra um favo de mel e estendendo-se por mais de 2,5 km, esses enigmáticos discos de terra, conhecidos como círculos de fadas, marcam intensamente a paisagem namibiana, criando uma impressão de que mariposas gigantes comeram os vastos tapetes de pastagens. O que intensifica o fascínio em torno dessas formações é o fato de que ninguém sabe ao certo o que as causa. A ausência de uma explicação definitiva para esses fenômenos sobrenaturais tem gerado uma rica tapeçaria de teorias, tanto científicas como locais. Entre as hipóteses científicas, algumas sugerem que o solo pode ser radioativo e que toxinas liberadas por plantas poderiam ser responsáveis por matar a vegetação em padrões circulares tão precisos. Difícil de engolir essa, né? Vamos ver a outra. A outra teoria de destaque atribui a autoria dos círculos aos cupins da areia. Segundo essa linha de pensamento, esses insetos se enterram no solo em padrões anulares para armazenar água, consumindo as raízes da vegetação para permitir que os grãos de areia subjacentes absorvam a chuva de forma mais eficiente. É uma explicação, mas infelizmente não foi comprovada. Uma hipótese adicional foca na competição por recursos. Em ambientes inóspitos como o deserto, as plantas enfrentam uma intensa disputa por água e nutrientes escassos. À medida em que as plantas mais fracas sucumbem e as mais fortes prosperam, a vegetação se auto-organiza em padrões incomuns, criando esses círculos como resultado da dinâmica natural de sobrevivência. Essa hipótese não foi bem aceita, pois surgiu a dúvida, mas por que somente na Namíbia? E a gente acrescentaria, por que nesses padrões geométricos tão precisos? Bem, já a população local tem uma teoria muito mais concisa e que não permite discussões. Para eles, os círculos de fadas não são nada menos que as pegadas dos deuses, uma crença que adiciona uma camada mística e poética a esse mistério natural. Comente aí, qual desses tópicos mais chamou a sua atenção e por quê? São tantos assuntos, né? Tantas possibilidades, dá para a gente comentar muito. Nós agradecemos a sua companhia, sempre especial, e a gente se vê num próximo vídeo.